Olá, sejam bem-vindos a mais um de Papo com a Drica, especial 15 anos Delano Alphaville. Eu sou a Drica Capobianco, é um prazer receber vocês aqui conosco em mais um episódio. Você que é novo, tá chegando, já se cadastra aí tanto no YouTube como no Spotify. Ativa as notificações para não perder nenhum episódio, porque tem muito sentido, significado e celebração. E eu tô aqui com o Bruno Facchini, sócio proprietário da Delano Alphaville. Bruno, obrigada pelo convite. Imagina, Drica, obrigado você. É um prazerzaço ter você aqui apresentando especial com a gente. Serão 15 episódios ao todo, com 15 profissionais da arquitetura e decoração, comemorando os nossos 15 anos aqui na região de Alphaville. E dessa vez estou com mais um convidado especial aqui, meu amigo há muitos anos, já tenho intimidade para chamar de amigo, um profissional que a gente trabalha há tantos anos junto, que a gente tem tanta história para contar, para falar sobre um tema super relevante, Marcos Serrano. Obrigado pelo convite, estou super feliz desse bate-papo desses 15 anos aí, obrigado mesmo. E o Marcos Serrano, com 24 anos de experiência, realiza projetos no Brasil e no exterior, nas áreas residencial, comercial, corporativa e de lazer. Sediado aqui em Alphaville, Barueri, colabora em design infantil, área médica e produção de decoração. O lema é Gota no Lago, realizadores de sonhos. O tema escolhido para o nosso bate-papo hoje é RetroArch. Marcos, comprar casa para reformar vale a pena? Vale muito a pena, mas tem que ter todo um cuidado no que é o que vale a pena, como se vale a pena, né? A gente tem que fazer não só o olhar, nossa, essa casa existente, que lindinha que ela é, tem potencial, tem todo um estudo, um levantamento, né? Com a parte de engenharia, vendo toda essa parte, a sondagem do que aconteceu, o que acontece no lote. Então, se você tiver um olhar bem clínico assim, vale muito a pena, vale muito a pena. Eu acho que a dica que eu começaria dando aqui é não tente fazer um retrofit sem um profissional te acompanhando. Tem que ter, isso é uma observação muito legal. Uma obra, uma casa pronta de 20, 30 anos, 40 anos, ela pode parecer muito boa por fora e não tá muito legal por dentro, né? Então como que funciona essa avaliação? Um cliente seu te chamou para visitar uma obra, uma casa que ele está querendo comprar, que ele quer fazer um retrofit, quer mudar a fachada, quer mudar tudo. Qual que é a tua avaliação técnica ali na casa? A gente faz primeiro é um passeio, né? Normalmente quando o cliente chega pra gente com a possibilidade de fazer uma reforma, a gente chama de RetroArch porque a gente quis dar um nome mais fofo, uma nomenclatura com arquitetura, mas do retrofit. O fit parece fitness, né? Então, de RetroArch, tá tudo certo. A gente tenta, isso às vezes é só um bate-papo, numa visita. A gente vai até o imóvel ou até os imóveis, porque às vezes ele ou ela tá num sentido, fala, tem opção A, B ou C, Serrano, e a gente tá perdido, né? Então a gente gosta de fazer essa visita antes. A gente olha, fala, olha, no meu olhar como arquiteto, dá para fazer isso, aumentar aqui, recuar ali, quebrar ali, mas antes disso, tem potencial? Tem, mas a gente tem que ter uma vistoria técnica. Aí vem o nosso grupo de engenharia, esse que é essencial. Aí a gente faz uma busca do histórico da casa, se tem projetos complementares, estruturais, que isso é um achado, quando tem muita casa que não muito tem. Muito antiga, tá tudo no papel, antiga, perdeu o papel, perdeu o projeto. Exatamente, época ainda de projeto feito à mão, às vezes, que às vezes até rico inventa, dá até dó, às vezes, tem gente que quer jogar fora esses projetos, a gente depois até guarda, devolve para o cliente de uma forma super querida. Uma lembrança. E aí a gente faz todo um levantamento. Fez um levantamento técnico, baseado na sondagem de toda a parte de engenharia, aí a gente fala, então dá realmente para a gente criar. Obviamente, quando a engenharia está no momento gerúndio, está fazendo todo o levantamento, eu como arquiteto acompanho para falar, o cliente pretende isso, fazer isso, e aí a gente vai trocando ideia. E aí a gente entrega a possibilidade, cliente, dá para fazer. Né? Isso já é no momento que o cliente já tem a opção A e B, por exemplo, de duas casas. Né? Quando o cliente faz uma visita, fala, Serrano, não, vai lá e dá uma olhada, vê o que você acha. Isso é um clássico acontecer com a gente. E tô vendo uma casa em tal lugar. Vou. Olha, a primeira coisa, umidade, trinca, e uma coisa que a gente ganha na loteria, a gente fala, quando o ex-proprietário, que vai se tornar ex-proprietário,
ele tem uma manutenção muito boa da casa. Então tem gente que mantém casa de 80, 83, 87, 1987. Sim. Você olha e fala assim, não acredito. Impecável. Impecável, fizemos uma agora dessa forma. Construção bem feita, com cuidado Bem feito, adequado. muito legal. E ajuda, inclusive, no processo também, né, de retrofit. E aí, de repente, você desenvolve o projeto foi aprovado, teve todo esse estudo da engenharia, a gente teve todo um levantamento estrutural. Ok, vamos nos basear então nessas informações. De repente, você está lá no demolir e construir, aparece de repente um pilar que não estava no projeto, que não estava nessa sondagem, que não estava no histórico de projeto. Aí se torna um desafio dentro de um projeto. Então, um projeto dentro de um projeto. Então, isso também a gente conversa muito com o cliente. Uma dúvida. Custos de um retrofit versus uma construção do zero, né? Eu pergunto isso porque Alphaville está num momento muito bom para retrofit, eu vejo, pelo menos, né? Sim, concordo. Alphaville é um bairro que já se tornou um bairro mais antigo, tem casas de 30, 40 anos aí construídas, e que tem casa hoje à venda pelo preço do terreno. Muitas casas antigas, né? Quando eu começo um RetroArch, eu já estou começando um meio da obra para frente, eu não precisei fazer terraplanagem, não precisei fazer fundação. Sondagem. Financeiramente, vale a pena? Vale a pena. Vale bastante a pena, porque assim, você acaba pegando uns imóveis bons, ou às vezes com uma manutenção péssima, isso não tem problema, eu não tenho vista para isso passa super tranquilo para a gente. Mas a gente ganha 3, 4 passos na frente, que é adquirir o terreno, fazer a sondagem, o levantamento planaltimétrico, projetar, aprovar no condomínio, aprovar na prefeitura. Só de falar já... O caminho já foi percorrido. Só de tempo a gente está falando em 6 meses no mínimo. Exatamente, até mais às vezes, de todo o processo. Então, às vezes, esse primeiro trecho da linha do tempo de uma obra, a gente ganha com isso. E isso não quer dizer que você não vai ter um custo por metro quadrado do valor de mercado de uma construção do zero, né? As pessoas se enganam. Pode pegar o mesmo custo. Não, deve ser 1/3, 2/3 a menos. Não, gente, tá errado isso, sabe? Porque assim, você tem substituição não só do belo que você vê, o revestimento, você vê uma coisa, eu falo assim, mesmo na construção do zero para reforma, tem um investimento que vocês não veem, que é elétrica, que é hidráulica, o que é fio. Então tem um backstage de investimento que você não enxerga. E a galera às vezes que não... né? Super. Porque imagina, um exemplo super simples. Uma casa de 1980, 1991. Rígido ainda, né? Exatamente. Quadro elétrico quase pegando iluminação, gente. Hoje a gente fala, LED. Mas LED é pouco tempo, não é tão distante assim. Então ainda a gente tinha aquele tipo de lâmpadas, né? De tipo de energia, o ar-condicionado era diferente, os sistemas eram diferentes, né? Os vãos se tratava de uma forma diferente. Então tem um ponto também que é muito importante. Às vezes a gente tem tantos vãos abertos. Hoje em dia a arquitetura nova, né, que tendenciosa no mercado, que a gente é super ligado com o mercado comercial. Sim. Eu projeto para vocês, por exemplo, mas isso não significa que eu não vou dar meu pitaco e falar, olha, se um dia você vender, comercialmente acontece isso. Por sinal, uma coisa super importante também, e eu respeito muito ao mercado imobiliário, né? Os profissionais que estão aí apresentando os imóveis, né, que tem know-how para isso, que é um grupo seleto muito importante, eles também trazem esse informativo. Olha, Serrano, essa casa aqui que está sendo comercializada para o teu cliente, acontece isso, o lote da vizinha teve essa circunstância. Então, eles também passam documentação. E uma coisa importantes para preparar o seu trabalho. E sabe uma coisa, um backstage também importante? O histórico de projeto aprovado nas prefeituras, né? De 10, 15, 20, 25 anos atrás, né? A gente também tem que fazer o levantamento, né? Quem era o profissional? Quem foram os profissionais, né? É muito engraçado. Teve uma vez que eu peguei um projeto em Aldeia da Serra, de uma casa de 1983, de um arquiteto antigo do bairro, hoje já está na terceira geração, e eu era moleque, era meio fã, assim, né? Eu falei, nossa, não acredito, vou fazer uma reforma nessa casa. Tinha uma linguagem italiana bonita, tal, né? Eu falei com a filha dele e tal, eu falei, nossa, que legal, então dá licença, vou adentrar a casa que seu pai projetou, agora fomos convidados para fazer. Eu falei, Serrano, que legal, seja muito feliz, arrasa, deixa ela nova e mais bonita. Prazer, né? Da continuidade ao projeto de um ídolo, né? Alguém que você admirava. E às vezes até casas mais atuais, viu, gente? Que às vezes até amigos nossos, do nosso círculo social, já peguei, tipo, casas no Alfa Plus, por exemplo, no 9 aqui em Alphaville, por exemplo, né?
de uma grande amiga nossa também. Aí eu ligo, falo, olha, vou fazer um projeto na casa que você projetou. Legal. É muito gostoso isso, é muito legal mesmo. Pergunta importante. Você acredita que hoje, você, Marcos Serrano, você quer mudar para Alphaville e está vindo de São Paulo, vale mais a pena construir do zero ou comprar uma casa para fazer um retrofit? Bruno, Financeiramente falando. Financeiramente, é difícil isso, mas assim, financeiramente dizendo, o comprar o imóvel e reformar te traz, eu brinco que um plus a mais, né? É o tempo. Em termos de custo, Facilita, né? Facilita. Claro que você vai gastar menos, óbvio, né? Construir do zero, a gente está falando na aquisição do lote, em toda a parte de sondagem, plano altimétrico, fazer a parte estrutural e construir. Uma casa hoje em dia, no mínimo, são 2 anos. Eu te perguntei isso pelo seguinte, eu escuto muito falar, acompanhando o segmento há 15 anos, acompanhando vocês, que fazer retrofit é um Kinder Ovo, abrir um Kinder Ovo, né? Uma caixinha surpresa, você não sabe qual que é o brindezinho que vem dentro. Fato. Então pode ser um retrofit tranquilo, ou quando você começar a quebrar as paredes e puxar a fiação, você começa a descobrir custos adicionais, talvez, ali, que você não estava preparado para isso, né? É o risco do retrofit. É um risco, tanto é que é muito legal essa tua pergunta, porque eu já começo a trabalhar, antes do cliente assinar, eu falo assim, não vai ser fácil. Vai ser um trabalho extremamente estressante, naturalmente estressante. Eu amo fazer isso, então para mim flui muito. Curto momento. Curto momento, mas é uma coisa que você vê quebrando. Olhando. Então, o tempo, você não vê uma do zero. Fundação, vai crescendo, vai cobrindo, vai rebocando, não. Ela é um momento de relapidação. Você destrói para começar a construir. Exatamente. Então, assim, você tem que ser mais paciente. O processo é e alinhar muito mais, né? E para um mercado como é da nossa região, ele compensa, assim, comercialmente dizendo, a você trazer a casa antiga para um mercado atual com investimento um pouco menor para o valor atual. Então, comercialmente, também isso é muito importante. Eu ainda tenho dó, às vezes, de quebrar alguns materiais. Tem uns mármores que você encontra em algumas casas, você fala em lareira ou em algumas bancadas de banheiros, você fala, não, vamos manter. Eu já vi casos de cliente nosso que você tira um vinílico e tem um taquinho por baixo. Taquinho, madeira natural, colocaram um vinílico em cima de um assoalho de madeira natural, né? E isso só flui. E muita gente recupera, se dá bem nessa. E fica lindo. Seja ele no acetinado ou no alto brilho, aí a gente encara o que o cliente é. Por isso que é a gota no lago que a gente faz. Porque a gota no lago, ela representa o quê? Você colocar para o mundo positividade. Então, vai ter estresse, vou realizar sonhos, a felicidade futura dos clientes. Então, quando a gente faz uma coisa boa, ela flui coisas boas. Não vai ser da manhã para a noite. Demora tem um trabalho aí. Exatamente, tem um trabalho aí. Marquinhos, vamos lá. São 15 episódios com 15 parceiros aí especiais. São 15 minutos cada um, então eu já vou partir para uma última pergunta aqui para o finalzinho. Passa rápido, te falei. Uma dúvida que eu tenho é o seguinte, um acompanhamento seu, num retrofit, numa reforma, eu só consigo que ele seja feito presencialmente ou, por exemplo, eu mudei para um outro país e quero que o Marcos me acompanhe. Você consegue hoje, com a tecnologia aliada aí a nosso favor, me ajudar num retrofit na Espanha, que é o seu país de origem? Não, dá sim, até engraçado você perguntar, porque com a pandemia, o estar distante aconteceu. E eu nunca tive nenhuma experiência tão forte com isso. E o estar num bairro para atender, por exemplo, uma cliente minha do Panambi, um cliente meu do Rio de Janeiro, né? Um cliente meu no interior de São Paulo. O que aconteceu? Sem querer, a gente começou essa coisa à distância, né? E eu até brinco agora que os filhos dos clientes, que eu comecei muito jovem, os filhos estão fazendo suas vidas e estão mudando. E fala assim, poxa, Serrano, fizemos um projeto, um estúdio na Suíça, por exemplo. Ela brincou, eu falei, mas eu faço projeto. E a gente fez. E sem querer... Era filha de um cliente seu daqui. Filha de uma cliente nossa. Tá morando na Suíça e te chamou para Exatamente. E ela foi para a Suíça, a gente fez o estúdio da Suíça. Depois agora está em Singapura, fizemos de Singapura também. E aí foi fluindo, Rio de Janeiro, Brasília, aqui no Brasil obviamente, mas Barcelona, Suíça, Singapura... E flui super bem. Obviamente, é uma parceria, uma collab que a gente faz com algum escritório
da região, do país, o que seja, né? Porque tem que ter uma área técnica lá do país, né? A gente recebe todo o levantamento, desenvolve toda a nossa assinatura. Sim. O cliente está ciente disso. Falou, olha, a gente vai fazer um projeto assinado por nós. Mas, tecnicamente, quem tem que desenvolver, quem tem que executar é a pessoa local. E, obviamente, sempre tem muito mais assessoria para um projeto de interiores, né? De uma abertura de vão, talvez, mas é mais cor, textura, tecido, mobiliário, layout, iluminação. Iluminação em cada país é super diferente, né? O gostar, né? Sim. Até, de repente, a luz quente, que a gente acha que é gostoso aqui, a fria é bem vista lá, ou vice-versa, também isso eu aprendi bastante. E flui super, é muito legal, assim. Legal, muito bom. Marquinhos, brigadaço pelo bate-papo, pela companhia, por estar presente aqui com a gente. Tenho certeza que cada detalhezinho do que a gente comentou aqui é um assunto muito relevante, que vai agregar muito para quem está assistindo a gente. Então, obrigado mais uma vez aí. Eu que agradeço. 15 anos, até lembrei que o primeiro ano da Delano aqui foi um projeto da gente. Nós temos um projeto juntos, se a gente vai completar 15 agora, são 14 anos mais ou menos, que foi na Barra Funda, inclusive, você lembrou, né? Exatamente. Então, um parceiro de quase 15 anos, gente. É verdade. Eu que fico muito feliz, adorei, Drica, adorei, Bruno. Obrigado mesmo, estou muito feliz. Obrigado você. Que delícia, que papo maravilhoso. Você que está aí nos acompanhando, escreve nos comentários o que você achou dessas dicas. As dicas do Marco Serrano aqui, falando sobre RetroArch, cheio aí de talentos. E não se esquece, se cadastra aí no YouTube e no Spotify. Obrigada mais uma vez, meninos. Acompanhe tudo e nós nos vemos no próximo episódio.